Garçonete é humilhada e demitida por ajudar um menino de rua, mas um milionário que testemunha tudo faz algo que surpreende a todos. Clara já havia aprendido a lidar com olhares de desprezo, palavras rudes e dias exaustivos no restaurante, onde trabalhava como garçonete há quase 2 anos. Mas, naquela terça-feira chuvosa, algo dentro dela parecia mais pesado que o normal. Talvez fosse a conta de luz que chegou com um valor exorbitante ou a lembrança da irmã mais nova, Sara, perguntando se teria dinheiro para os livros escolares no próximo mês. Clara sabia que não tinha. Porém, o sorriso dela nunca falhava, mesmo quando seu coração parecia carregar o peso do mundo. O restaurante, um lugar movimentado e frequentado por pessoas de classe média alta, era um cenário de contrastes. Clientes bem vestidos discutiam sobre viagens e investimentos, enquanto Clara corria entre as mesas equilibrando pratos e mantendo um sorriso impecável. A gerente, Dona Odete, era conhecida por ser severa e fria, controlando cada detalhe do restaurante como se fosse uma fortaleza, onde apenas os mais adequados tinham permissão de entrar e permanecer. Foi enquanto Clara limpava uma mesa perto da grande janela de vidro que algo chamou sua atenção. Um menino, de não mais que 10 anos, vestindo roupas rasgadas e ensopadas pela chuva, estava parado do lado de fora. Ele olhava fixamente para o cardápio exposto na entrada. Clara podia ver o brilho de fome nos olhos dele, uma expressão que apertou seu coração. «Clara!» chamou Dona Odete em um tom ríspido. «Ande logo com isso, temos clientes esperando.» Clara balançou a cabeça, tentando afastar a imagem do menino. Mas, enquanto continuava seu trabalho, não conseguiu evitar dar outra olhada. Ele não tinha saído do lugar, mas agora tremia. Por um momento, Clara hesitou, pensando no que poderia fazer. Sabia que Dona Odete não aprovava qualquer tipo de caridade. A política do restaurante era clara. Pessoas que não pagassem, não, eram bem-vindas, mas, quando os olhos do menino encontraram os dela, algo dentro de Clara a empurrou para agir. Ela se aproximou da porta e, antes de pensar 2 vezes, saiu para falar com ele. «Oi, está tudo bem?» perguntou, tentando sorrir. Menino balançou a cabeça. «Só tô com fome, moça. Não como desde ontem.» Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Olhando para os bolsos, encontrou algumas moedas e sabia que não seriam suficientes para um prato completo no restaurante. «Espera aqui», disse ela, voltando para dentro com determinação. Ignorando os olhares dos clientes, Clara pegou um prato de sobras do buffet que estava prestes a ser descartado e levou até o menino que a esperava na calçada. «Toma, come isso rapidinho, tá?» O sorriso de gratidão que ele deu fez valer cada segundo de preocupação. Mas, antes que Clara pudesse voltar ao trabalho, ouviu a voz gelada de Dona Odete atrás dela. «Clara, o que você pensa que está fazendo?» Clara sentiu o corpo inteiro congelar ao ouvir a voz de Dona Odete. Ela se virou lentamente, ainda segurando a bandeja vazia, enquanto o menino, assustado, olhava para os 2 lados da calçada, como um animal acuado. Clara sabia que ele estava prestes a correr, mas antes que isso acontecesse, ela colocou a mão em seu ombro, tentando passar alguma segurança. «Eu só estava ajudando», disse Clara, com um tom de voz mais calmo do que realmente sentia. Odete, no entanto, parecia prestes a explodir. Suas bochechas estavam vermelhas e o olhar cortante
era o suficiente para fazer qualquer funcionário se encolher. Os clientes do restaurante, atraídos pela tensão, começaram a prestar atenção. Ajudando? Ajudando! Dona Odete aumentou a voz, atraindo ainda mais olhares. Esse lugar não é uma casa de caridade, Clara. Não me interessa se ele está com fome. Você sabe muito bem as regras aqui. Clara respirou fundo. Sabia que estava caminhando em território perigoso. Dona Odete tinha uma reputação de tratar seus funcionários como descartáveis, e a garota já ouvira histórias de outras garçonetes sendo demitidas por motivos muito menores. Mas naquele momento, ao olhar para o menino magro e trêmulo ao seu lado, Clara não conseguiu se calar. Ele é só uma criança. Não é como se eu tivesse tirado algo dos clientes. Era comida que ia para o lixo, respondeu Clara, mantendo a voz firme. O silêncio caiu sobre o restaurante. Alguns clientes pareciam desconfortáveis, outros curiosos, e um homem, sentado no fundo, usava um terno impecável e observava tudo com interesse. Ele cruzou os braços como se esperasse o desenrolar da cena. Não interessa, gritou Dona Odete, apontando para a porta. Você desobedeceu às regras? Aqui não tolero insubordinação. Entendeu? Clara apertou os lábios, sentindo o rosto arder. Era uma mistura de vergonha e indignação. Sua mente estava dividida entre o medo de perder o emprego e a certeza de que havia feito a coisa certa. Então eu fiz errado? Perguntou, encarando a chefe com os olhos marejados. Eu fiz errado em alimentar uma criança com fome? Dona Odete deu uma risada seca, sarcástica. Errado ou não, não é seu trabalho decidir quem come, ou não, é meu restaurante e as regras são minhas, e por quebrá-las você está demitida. A palavra demitida parecia ecoar nos ouvidos de Clara. Ela sabia que a possibilidade era real, mas ouvir a sentença em voz alta foi um golpe que a deixou sem reação por alguns segundos. O quê? Clara perguntou incrédula. Você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério, respondeu Dona Odete, já se virando para os clientes. E se quiser discutir, pode fazer isso fora do meu estabelecimento. Clara ficou ali, paralisada, enquanto o menino a puxava pelo avental, como se sentisse culpa pelo que estava acontecendo. Moça, desculpa, não queria causar problema para você, murmurou ele com a voz trêmula. Clara engoliu o choro, se abaixou para ficar na altura dele e tentou sorrir. Você não tem culpa de nada, tá? Só vai comer e cuidar de você. Enquanto isso, dentro do restaurante, os murmúrios começaram a aumentar. Alguns clientes cochichavam entre si, criticando a atitude da gerente, enquanto outros apenas observavam a cena, como se fosse uma peça de teatro. Foi então que o homem no fundo do restaurante, o mesmo que observava tudo em silêncio, se levantou. Ele tinha um porte elegante, cabelos grisalhos bem penteados e uma expressão séria, mas calma. Sua presença parecia comandar respeito, e quando começou a caminhar em direção a Clara e Dona Odete, o murmúrio cessou. Com licença, disse ele em um tom grave, mas controlado, chamando a atenção de todos. O que exatamente está acontecendo aqui? Dona Odete, ao perceber quem estava falando, mudou imediatamente de postura. Era como se o ar de arrogância tivesse sido substituído por uma tentativa de parecer profissional. Senhor Vicente, que honra tê-lo aqui hoje. Ela forçou um sorriso, mas sua voz tremia levemente. Tivemos um pequeno incidente. Nada,
que precise se preocupar? O homem, identificado como Vicente, levantou uma sobrancelha. Um pequeno incidente? Porque, do que eu vejo, parece que uma de suas funcionárias está sendo punida por ter compaixão. O silêncio no restaurante ficou ainda mais pesado. Clara, que não tinha ideia de quem era aquele homem, olhou para ele com um misto de gratidão e confusão. Dona Odete, por outro lado, parecia desconfortável, como se estivesse tentando encontrar uma maneira de sair daquela situação. Bom, Sr. Vicente, entenda que temos políticas a seguir aqui. Começou ela, mas Vicente a interrompeu com um gesto. E qual é a política? Humilhar pessoas em frente a seus clientes? Demitir alguém por ter um coração? Ele olhou diretamente para Clara. Qual é o seu nome? Clara, senhor, respondeu ela nervosa. Vicente assentiu, olhando de volta para Dona Odete. Então, Dona Odete, quero entender. Você acha correto demitir alguém como ela por um gesto de bondade? Não é sobre ser correto ou não? Tentou argumentar a gerente. É sobre regras. Vicente soltou uma risada curta, mas não de humor. Bem, nesse caso, talvez seja a hora de rever suas regras. Ele deu um passo à frente, ficando cara a cara com Dona Odete. Por que a partir de hoje esse restaurante não é mais seu? O choque foi instantâneo. Clara arregalou os olhos e os clientes começaram a cochichar novamente. Dona Odete ficou pálida, sem palavras. Como assim? Ela gaguejou. Vicente sorriu levemente, tirando um cartão do bolso. Eu sou Vicente Albuquerque, o dono da rede de restaurantes à qual este lugar pertence. E eu estava aqui justamente para avaliar o desempenho do local. Acho que você acabou de me mostrar tudo o que eu precisava ver. Dona Odete cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Sua boca se abriu e fechou algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu. A revelação de que aquele homem era, na verdade, o dono de tudo ao qual ela dedicara anos de sua vida, parecia drenar a cor de seu rosto. O restaurante, antes cheio de vozes e ruídos de talheres, mergulhou em um silêncio constrangedor. Clara, ainda segurando a bandeja, olhava de Vicente para Dona Odete, sem acreditar no que estava ouvindo. Ela não sabia se deveria se sentir aliviada, aterrorizada ou grata. Uma onda de emoções tomou conta dela, deixando seu coração batendo tão forte que parecia que todos no restaurante podiam ouvi-lo. Sr. Vicente, balbuciou Dona Odete, ainda tentando encontrar uma desculpa que a salvasse. Eu só estava tentando manter os padrões que sempre nos foram exigidos. Este incidente foi um mal-entendido. Vicente a encarou com um olhar frio, mas não perdeu a compostura. Ele cruzou os braços, deixando claro que não se impressionava com as justificativas dela. Um mal-entendido, repetiu ele, sua voz carregada de ironia. Porque do que eu vi, isso foi bem claro. Você estava disposta a humilhar uma funcionária que claramente fez o que qualquer ser humano decente faria. Não se trata de regras, Dona Odete. Trata-se de caráter. Os olhos da gerente ficaram marejados, mas Vicente não parecia disposto a suavizar o tom. É por isso que, a partir de agora, você está afastada da gestão deste restaurante. Considere-se dispensada. A notícia atingiu Dona Odete como uma avalanche. Ela tentou argumentar, mas Vicente levantou a mão, pedindo silêncio. Eu não sou um homem que toma decisões levianamente, continuou ele, olhando ao redor,
como se estivesse falando para todos os presentes. Mas não posso tolerar que uma de minhas propriedades seja administrada com tamanha falta de compaixão e respeito. Dona Odete deu um passo para trás, murmurando algo inaudível, antes de pegar sua bolsa e sair apressada, sem olhar para ninguém. O som da porta do restaurante se fechando ecoou no silêncio. Clara ainda estava parada, atônita. Ela sentia como se estivesse em um sonho, incapaz de acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Vicente se virou para ela e, pela primeira vez, suavizou a expressão. "Você está bem?" perguntou ele com um tom mais gentil. Clara abriu a boca para responder, mas não conseguiu encontrar palavras. Por fim, apenas assentiu. "Eu não sei o que dizer", murmurou ela, quase em um sussurro. Vicente deu um pequeno sorriso. "Não precisa dizer nada. Você fez a coisa certa, mesmo sabendo que isso poderia te custar algo importante. Isso não é fácil." Clara piscou, sentindo os olhos arderem com lágrimas que ela tentava segurar. "Mas eu perdi meu emprego." Vicente balançou a cabeça lentamente. "Não, você não perdeu." As palavras dele pairaram no ar por um momento, antes que Clara as compreendesse. Ela o olhou, confusa. "Como assim? A partir de hoje, você não é apenas uma funcionária deste restaurante", disse ele com firmeza. "Eu quero que você seja a nova gerente." A comoção no restaurante foi imediata. Os clientes começaram a murmurar, surpresos e impressionados. Clara, por outro lado, parecia congelada. "Gerente? Eu?" Ela balançou a cabeça, quase rindo da ideia. "Senhor, eu não sei gerenciar um restaurante. Eu só sou uma garçonete." Vicente inclinou a cabeça, observando-a com um olhar avaliador. "Só uma garçonete?" repetiu ele com um tom desafiador. "Do que eu vi, você tem algo que muitas pessoas em cargos altos não têm: integridade. E com isso, o resto pode ser aprendido." As lágrimas que Clara tentava segurar finalmente escaparam, escorrendo por seu rosto. Ela sentia uma mistura de choque, gratidão e alívio, mas, ao mesmo tempo, havia uma dúvida que ainda a incomodava. "E o menino?" perguntou ela, olhando para fora, onde o garoto ainda estava parado na calçada, observando tudo de longe, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Vicente seguiu seu olhar e assentiu. "Esse menino, Clara, é a razão de tudo isso. Você não apenas mudou o dia dele, você mudou o meu." Vicente foi até a porta, chamando o garoto com um gesto. Ele hesitou por um momento, mas acabou se aproximando. Quando chegou perto, Vicente se ajoelhou para ficar na altura dele e colocou uma mão firme, mas gentil, em seu ombro. "Qual é o seu nome, garoto?" "João", respondeu ele quase num sussurro. Vicente sorriu. "Bem, João, hoje você não vai mais dormir com fome." João olhou para Clara, que ainda segurava a bandeja vazia, e sorriu, sem acreditar no que ouvia. "E mais", continuou Vicente, levantando-se e olhando novamente para Clara. "A partir de hoje, este restaurante terá uma política diferente. Nenhuma comida que sobrar aqui será desperdiçada. Em vez disso, será destinada a quem precisa." A declaração arrancou um suspiro coletivo dos clientes presentes, e alguns começaram a aplaudir. Clara olhou para Vicente com um misto de admiração e gratidão, sem conseguir acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Vicente se virou para ela mais uma vez, com um sorriso firme. "Clara,
Eu confio em você para fazer isso acontecer. Clara respirou fundo, sentindo um peso imenso em seus ombros, mas ao mesmo tempo, uma sensação de propósito que nunca havia sentido antes. Eu não vou decepcioná-lo, senhor. Vicente sorriu. Eu sei que não vai. A manhã seguinte parecia surreal para Clara. Ao colocar o uniforme pela última vez, um uniforme que agora tinha um novo significado, ela olhou para si mesma no espelho com sentimentos conflitantes. Durante 2 anos aquele tecido havia representado lutas, humilhações e sacrifícios. Agora, ele carregava o peso de uma nova responsabilidade: ser gerente de um restaurante que nunca acreditara que poderia chamar de seu. Ela chegou ao local mais cedo do que o habitual. A porta estava trancada, como sempre, mas agora ela tinha as chaves. Passar por aquela porta não era mais como funcionária, era como líder. O cheiro familiar do ambiente a recebeu, mas Clara sabia que tudo estava prestes a mudar. Vicente já estava lá, sentado em uma das mesas, com uma xícara de café à sua frente e uma pilha de papéis cuidadosamente dispostos ao lado. Ele parecia relaxado, mas Clara sabia que aquele era um homem acostumado a comandar. Ele não deixaria de observar cada passo dela. Bom dia, Clara, cumprimentou ele, levantando os olhos do papel. Bom dia, senhor, respondeu ela, ainda tentando manter a compostura. Vicente sorriu. Por favor, me chame de Vicente. Agora, somos colegas, não é? Clara tentou sorrir, mas a verdade era que ela não sabia como lidar com aquilo. Ser chamada de colega por um homem como ele parecia tão fora de sua realidade quanto a ideia de gerenciar o restaurante. Vicente parecia perceber seu nervosismo. Ele fechou a pasta de papéis e cruzou as mãos sobre a mesa. Sei que isso tudo deve parecer muito grande agora, mas quero que saiba que você não está sozinha. Vou guiá-la no que for preciso. Obrigada, senhor, respondeu Clara, com a voz baixa. Vicente, corrigiu ele sorrindo novamente. E lembre-se, você não está aqui por acaso. Eu confio no que vi ontem. Não são diplomas ou experiência que fazem um líder. São escolhas. E você fez a escolha certa. As palavras dele aqueceram o coração de Clara, mas, ao mesmo tempo, despertaram uma onda de dúvidas. Por que ele confiava tanto nela? Ela não tinha formação, não tinha experiência em gestão. Só tinha, a coragem de fazer o que parecia certo. O desafio do dia a dia começou de maneira agitada. Vicente apresentou Clara oficialmente aos outros funcionários, o que foi recebido com uma mistura de surpresa e desconforto. Alguns colegas mais antigos pareciam resistentes à ideia de terem Clara como superior, especialmente depois de verem Dona Odete ser afastada de forma tão abrupta. Ana, uma garçonete que trabalhava ali há mais tempo que Clara, foi uma das primeiras a questionar, embora de forma indireta. Então, Clara, quer dizer, gerente Clara, como você pretende lidar com... tudo isso? Perguntou com um sorriso que não era exatamente amigável. Clara engoliu em seco, mas tentou manter o tom firme. Pretendo fazer o meu melhor, Ana, e espero que possamos trabalhar juntas para tornar este lugar ainda melhor. Ana não respondeu, mas Clara pôde sentir a desconfiança no olhar dela. O momento mais desafiador veio quando um cliente habitual, conhecido por ser rude e exigente, entrou no restaurante.
Ele sempre havia tratado Clara com desdém, muitas vezes ignorando sua presença ou reclamando sem razão. «Garçonete!» chamou ele, batendo na mesa com impaciência. Clara respirou fundo antes de se aproximar. «Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo?» «Pode começar trazendo o meu café, forte, sem açúcar. E, por favor, não demore como sempre faz.» Ela sentiu o calor subir ao rosto, mas lembrou-se das palavras de Vicente. Liderança é sobre escolhas. Escolhas pequenas e grandes. «Claro, senhor. Vou cuidar disso agora mesmo.» Enquanto preparava o café, Vicente observava de longe, silencioso, mas atento. Quando Clara entregou o pedido, o cliente tomou um gole e, como esperado, reclamou. «Está frio. Isso aqui é café ou água de chuva?» Clara mordeu o lábio, mas respondeu com calma. «Lamento muito, senhor. Vou preparar outro imediatamente.» Ela voltou para a cozinha com o coração acelerado, mas determinada a não deixar aquilo abalá-la. Vicente, que agora estava ao seu lado, colocou uma mão em seu ombro. «Você está indo bem. Lembre-se, às vezes não é sobre o que dizem, mas sobre como você responde.» Clara sorriu, grata pelo apoio. João e o impacto invisível. Enquanto Clara enfrentava seus desafios internos, João, o menino que havia sido o catalisador de toda aquela mudança, também estava vivendo uma transformação silenciosa. Vicente havia decidido ajudá-lo pessoalmente, garantindo que ele tivesse roupas limpas, comida e um lugar para ficar temporariamente. Mas João não era apenas um garoto faminto. Ele era alguém que carregava histórias de abandono, dor e perdas, que Clara e Vicente só começavam a entender. «Por que você está me ajudando?», perguntou João a Vicente enquanto comia uma refeição quente no escritório do restaurante. «Porque todos merecem uma chance, João», respondeu Vicente. João o encarou por um momento antes de abaixar os olhos para o prato. «Ninguém nunca me deu uma chance antes.» Vicente suspirou, tocando o ombro do garoto. «Bem, então vamos mudar isso, certo? As coisas começam a mudar.» Com o passar das semanas, o restaurante começou a tomar uma nova forma. A política de doação de alimentos para pessoas em necessidade atraiu a atenção da mídia local, e o nome de Clara começou a ser associado a atos de bondade e liderança. Os funcionários, mesmo os mais céticos, começaram a ver que, sob sua gestão, o ambiente estava se tornando mais justo e acolhedor. Mas nem tudo era fácil. Clara ainda enfrentava críticas, olhares duros e a constante pressão de provar que era capaz. Em casa, as contas ainda se acumulavam, e sua irmã mais nova, Sara, continuava precisando de sua ajuda. «Está tudo bem, Clara?», perguntou Sara uma noite, enquanto Clara se sentava exausta no sofá. Clara olhou para a irmã e forçou um sorriso. «Está sim, Sara. Estamos bem.» Mas no fundo, Clara sabia que o caminho seria longo. Os dias no restaurante tornaram-se um teste constante para Clara. Embora Vicente confiasse nela, Clara sentia a pressão de corresponder às expectativas. Ela estava aprendendo tudo na prática: gerenciar funcionários, lidar com fornecedores e, acima de tudo, encarar clientes difíceis com paciência. A resistência de alguns funcionários, especialmente Ana, ainda era evidente. Ana parecia determinada a testar a liderança de Clara a cada oportunidade. Certo dia, após o almoço, Clara percebeu que algumas tarefas simples haviam sido negligenciadas. Os talheres estavam desorganizados e a cozinha estava longe de ser impecável. «Ana, podemos conversar?», chamou Clara com o tom mais profissional que conseguiu.
Ana se aproximou, cruzando os braços. Claro, gerente Clara. O que foi? Clara respirou fundo. Notei que a organização da cozinha ficou um pouco para trás hoje. Está tudo bem? Precisa de ajuda com algo? Ana riu, mas não de um jeito amigável. Olha, Clara, não é porque você é gerente agora que pode sair apontando o dedo para os outros. Algumas de nós temos anos de experiência aqui, então acho que sabemos o que estamos fazendo. As palavras atingiram Clara como um tapa. Mas, em vez de reagir com raiva, ela tentou apelar para o lado humano. Ana, eu não estou aqui para apontar o dedo. Estou aqui para ajudar. Sei que a mudança foi repentina, mas quero que saiba que valorizo muito sua experiência. Se puder me dizer o que está dificultando as coisas, podemos resolver juntas. Ana ficou em silêncio por um momento, claramente surpresa pela abordagem de Clara. Ela não respondeu de imediato, mas também não fez mais comentários sarcásticos. Segredo do passado. Enquanto isso, Vicente continuava observando Clara de perto. Ele via potencial nela, mas também percebia que havia algo mais profundo em sua dedicação, algo que ela não falava. Em uma conversa no escritório, ele decidiu tocar nesse ponto. Clara, posso fazer uma pergunta pessoal? Disse ele, fechando a pasta que estava examinando. Clara, que estava anotando algumas ideias para melhorar o serviço de entrega, levantou os olhos, surpresa. Claro, Vicente. O que te motiva? Por que você lutou tanto ontem, mesmo sabendo que poderia perder o emprego? Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Era uma pergunta simples, mas que atingiu diretamente algo que ela evitava compartilhar. Acho que é porque já estive no lugar do João, disse ela, baixando os olhos. Vicente arqueou as sobrancelhas, mas não disse nada, esperando que ela continuasse. Clara respirou fundo antes de começar. Eu cresci em uma família humilde. Meu pai nos deixou quando eu tinha 7 anos, e minha mãe fazia o possível para nos sustentar. Mas, quando ela ficou doente, as coisas desmoronaram. Houve dias em que eu e minha irmã ficávamos sem comer, porque minha mãe priorizava o pouco que tínhamos para pagar as contas do hospital. Eu sei como é olhar para um prato vazio e não saber quando vai comer de novo. Vicente ouvia atentamente, sem interrompê-la. Quando minha mãe faleceu, eu tinha apenas 18 anos. E minha irmã, Sara, tinha 12. Eu tive que abandonar meus sonhos para cuidar dela. Trabalhei como pude. Fiz de tudo para que ela nunca sentisse o que eu senti. Talvez seja por isso que, quando vi o João naquele estado, não consegui ignorar. Ele me lembrou da garota que eu fui. Vicente cruzou as mãos sob o queixo, absorvendo as palavras dela. Clara, você tem uma força que poucas pessoas têm. Não é fácil carregar esse tipo de história e ainda se manter tão íntegra. Clara deu um sorriso tímido, mas os olhos dela estavam marejados. Às vezes parece que não sou forte o suficiente. Vicente balançou a cabeça. É exatamente isso que faz de você uma líder. Não é sobre ser invencível. É sobre enfrentar as coisas mesmo quando sente que não consegue. João e a revelação inesperada. Enquanto Clara lidava com os desafios do restaurante, Vicente começou a investigar mais sobre João. O menino, apesar de grato por toda a ajuda, permanecia fechado. Ele não falava muito sobre sua vida antes de aparecer no restaurante, mas Vicente sabia que havia algo escondido. Um dia, enquanto conversava com João, Vicente fez uma pergunta direta. João,
Onde está a sua família? O menino parou de brincar com o garfo que segurava e ficou quieto por alguns segundos antes de responder. Eu não tenho família. Vicente percebeu a hesitação na voz dele. Não tem ninguém? Nenhum parente? João balançou a cabeça, mas Vicente não desistiu. Ele chamou um amigo que trabalhava no conselho tutelar para ajudá-lo a descobrir mais sobre a história do garoto. O que descobriu foi surpreendente. João era filho de uma mulher chamada Luciana, que havia morrido 2 anos antes em um acidente de carro. Desde então, ele passava de abrigo em abrigo, mas sempre fugia, preferindo viver nas ruas a enfrentar a rigidez dos orfanatos. O detalhe que chamou a atenção de Vicente foi o sobrenome da mãe de João, Nogueira, um sobrenome que Vicente já ouvira antes, mas não sabia exatamente onde. Naquela noite, Vicente decidiu compartilhar a informação com Clara. Clara, acho que precisamos conversar sobre o João. Clara, que já estava preocupada com o menino, franziu a testa. O que aconteceu? Vicente explicou o que havia descoberto, incluindo o nome da mãe de João. Quando mencionou o sobrenome Nogueira, Clara ficou pálida. Nogueira? Ela repetiu, quase num sussurro. Sim. Por quê? Isso significa algo para você? Clara respirou fundo, sentindo as mãos começarem a tremer. Esse era o sobrenome do meu pai. Vicente arregalou os olhos, surpreso. Você acha que... Clara balançou a cabeça, incrédula. Eu não sei, mas preciso descobrir. Clara não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Vicente ecoavam em sua mente. O sobrenome da mãe de João era Nogueira. Seria apenas coincidência, ou João poderia realmente ter alguma ligação com o pai que ela não via há tantos anos. Ela passou a noite revirando caixas antigas que mantinha escondidas no armário. Entre fotos desgastadas e documentos velhos, encontrou uma certidão de nascimento. Lá estava Paulo Nogueira, pai de Clara e Sara, o nome que sempre evitara pronunciar, o homem que as abandonara sem explicação quando ela tinha apenas 7 anos. Na manhã seguinte, Clara foi trabalhar com olheiras profundas, mas determinada. Assim que teve um momento livre, ela chamou Vicente para uma conversa particular. Vicente, eu preciso investigar isso mais a fundo, disse ela, segurando o papel com o nome de seu pai. Se João tem alguma ligação comigo, preciso saber. Vicente assentiu com um olhar compreensivo. Concordo. Mas, Clara, seja qual for o resultado, quero que você esteja preparada. Descobrir verdades do passado pode ser doloroso. Clara sabia que ele estava certo, mas não podia ignorar aquela possibilidade. Revelações através do silêncio. Enquanto isso, João continuava no restaurante, ajudando como podia e criando laços cada vez mais fortes com Clara. Ele parecia desconfiado sempre que o assunto de sua mãe ou do passado surgia, mas Clara decidiu que era hora de ser honesta com ele. Naquele dia, ela o chamou para sentar-se com ela após o expediente. João, eu quero te fazer algumas perguntas sobre a sua mãe, começou ela, com cautela. João, que estava comendo um pedaço de bolo que Clara havia feito, ficou tenso de imediato. Por quê? Clara respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Porque acho que existe uma chance de nós sermos família. João arregalou os olhos. Família? Como assim? Ela explicou sobre o sobrenome Nogueira e como Vicente havia descoberto mais sobre a mãe de João. À medida que Clara falava,
O menino parecia cada vez mais confuso e defensivo. Minha mãe nunca falou de ninguém da família dela, disse, ele cruzando os braços. João, isso pode ser porque ela queria proteger você, ou talvez porque não sabia como se reconectar com o passado dela. Mas eu preciso descobrir a verdade. João ficou em silêncio, seus olhos brilhando com emoções conflitantes. E se não for verdade? Perguntou ele quase num sussurro. Clara colocou uma mão em seu ombro. Então não importa, porque, de qualquer forma, eu já me importo com você. Uma busca pelo passado. No dia seguinte, Vicente conseguiu entrar em contato com um antigo amigo que trabalhava com registros civis. Com a ajuda dele, conseguiram localizar uma certidão de nascimento de João. Quando o documento chegou, Clara sentiu o coração acelerar. Lá estava João Nogueira, filho de Luciana Nogueira e Paulo Nogueira. Clara sentiu as pernas ficarem bambas. Ela precisou se sentar enquanto o mundo ao seu redor parecia girar. Vicente, que estava ao lado dela, segurou seu ombro. Clara, é isso. João é seu irmão. Olhou para ele incrédula e depois para o papel em suas mãos. Meu irmão? Mas como? Por que meu pai nunca falou sobre isso? Vicente não tinha resposta, mas sabia que a única forma de entender era Clara confrontar o passado. Com o endereço de Paulo Nogueira em mãos, Clara decidiu ir até ele. Vicente insistiu em acompanhá-la, temendo que a experiência pudesse ser emocionalmente esmagadora para ela. Eles chegaram a uma casa simples, em um bairro de classe média. Clara sentiu o estômago revirar ao bater na porta. Não sabia como reagiria ao ver o homem que havia deixado um buraco em sua vida. A porta foi aberta por um homem envelhecido, com olhos cansados e um rosto que claramente já enfrentara tempos difíceis. Ele franziu o senho ao ver Clara, como se estivesse tentando reconhecê-la. Posso ajudar? Perguntou ele com a voz rouca. Clara engoliu em seco antes de responder. Paulo Nogueira? Ele assentiu lentamente. Quem está perguntando? Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas já se formando. Sou eu, Clara, sua filha. O rosto de Paulo se transformou em uma mistura de choque e arrependimento. Ele abriu a boca para falar, mas não conseguiu. Clara, murmurou ele, quase sem voz. Ela deu um passo à frente, sua voz agora carregada de emoção. Você me abandonou, você nos abandonou. Por quê? Paulo abaixou a cabeça, parecendo esmagado pelo peso da culpa. Eu cometi muitos erros, Clara. Quando deixei vocês, achei que estava fazendo o melhor. Achei que vocês ficariam melhor sem mim. Clara balançou a cabeça, incrédula. Melhor sem você? Você sabe o que passamos? Antes que ele pudesse responder, Clara tirou do bolso a certidão de nascimento de João e a colocou em suas mãos. E este menino? Você o abandonou também. Paulo olhou para o papel e seu rosto ficou pálido. Ele levantou os olhos para Clara, as lágrimas começando a escorrer. João, ele é meu filho? Clara cruzou os braços. Sim, e agora ele está comigo. Porque você o deixou sozinho, assim como fez comigo e com Sara. Paulo começou a soluçar, sua voz entrecortada por arrependimento. Eu não sabia o que fazer, Clara. Eu perdi tudo. A Luciana, quando ela morreu, eu não consegui cuidar dele. Achei que ele estaria melhor com outra pessoa. Clara sentiu uma onda de emoções, raiva,
tristeza, mas também compaixão. Você falhou, pai. Mas agora tem a chance de consertar isso. Ele olhou para ela, esperançoso. Como? Comece reconhecendo seus erros. E, acima de tudo, comece sendo o pai que João merece. Clara saiu da casa de Paulo com o coração pesado. Vicente, que permaneceu em silêncio durante toda a conversa, caminhava ao lado dela como um pilar de apoio silencioso. Ao entrarem no carro, ela deixou escapar um suspiro profundo e olhou para ele com os olhos marejados. Eu não sei o que sinto, Vicente. Raiva, tristeza. É como se tudo estivesse misturado. Vicente assentiu, mantendo os olhos na estrada enquanto ligava o motor. É normal, Clara. Enfrentar o passado nunca é simples. Mas você fez algo importante hoje. Deu a ele uma chance de se redimir. Clara balançou a cabeça, ainda processando o que acontecera. Mas será que ele merece essa chance? Depois de tudo o que fez? Vicente olhou para ela rapidamente antes de voltar a atenção para o trânsito. Todos cometem erros, Clara. Alguns maiores que outros, sim, mas é o que fazemos depois desses erros que define quem somos. Ela ponderou sobre isso enquanto observava a cidade passar pela janela do carro. O silêncio entre eles era carregado, mas não desconfortável. Ao chegarem ao restaurante, Clara encontrou João sentado em uma das mesas, distraído com um desenho que fazia em um pedaço de papel. Ele parecia tranquilo, alheio à tempestade emocional que Clara estava enfrentando. Ela se aproximou devagar, sem saber ao certo como abordar o assunto. Vicente, percebendo que ela precisava de espaço, foi para o escritório. João chamou ela suavemente. Ele levantou os olhos e sorriu, mas o sorriso desapareceu ao perceber a expressão séria no rosto de Clara. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Clara se sentou ao lado dele, puxando uma cadeira e virando-a de frente para o garoto. João, eu preciso conversar com você sobre algo importante. Ele ficou visivelmente tenso, deixando o lápis cair. Você vai me mandar embora? Perguntou ele com a voz baixa. Clara sentiu o coração apertar. Não, claro que não. Nunca faria isso. João relaxou um pouco, mas sua expressão ainda era cautelosa. Então, o que é? Clara respirou fundo antes de continuar. Eu fui atrás de algumas informações sobre a sua mãe e sobre o seu pai. João ficou em silêncio, mas ela percebeu que seus dedos começaram a apertar os cantos da mesa. O que você descobriu? Ela hesitou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Descobri que o seu pai... Ele é meu pai também. Os olhos de João se arregalaram. O quê? Clara assentiu, sentindo a emoção transbordar. João, você é meu irmão, o garoto. Ficou em choque, suas mãos caindo para o colo, enquanto ele tentava processar as palavras. Como isso é possível? Perguntou ele quase num sussurro. Clara explicou tudo o que sabia, desde a ausência do pai em sua vida até a descoberta recente. João a ouviu atentamente, mas sua expressão era difícil de ler. Então ele me abandonou. Assim como abandonou você? Perguntou ele, sua voz tremendo. Clara segurou as mãos dele. Sim, ele cometeu muitos erros. Mas agora temos a chance de reconstruir algo, João. Juntos. João puxou as mãos de volta e levantou-se, sua expressão agora cheia de raiva. Eu não quero saber. Dele, ele nos deixou, ele não se importa. Clara tentou acalmá-lo, mas João saiu correndo para fora do restaurante antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Nos dias que se seguiram,
João evitou Clara sempre que podia. Ele continuava vindo ao restaurante, mas havia uma barreira emocional entre eles. Clara sentia-se impotente, sem saber como quebrar o muro que ele havia erguido. Vicente, que vinha acompanhando tudo de perto, decidiu intervir. Clara, talvez você deva dar tempo a ele. João é apenas um garoto, mas já passou por mais do que qualquer criança deveria enfrentar. Ele precisa processar isso no ritmo dele. Clara assentiu, mas não conseguia evitar a sensação de urgência. E se ele nunca quiser saber da verdade? E se ele nunca me perdoar por contar? Vicente colocou a mão no ombro dela. A verdade tem o poder de curar, Clara, mas às vezes, antes de curar, ela machuca. As palavras dele ficaram na mente de Clara, enquanto ela continuava tentando equilibrar as responsabilidades do trabalho e o tumulto em sua vida pessoal. Enquanto isso, Paulo, o pai de Clara e João, parecia estar em um turbilhão próprio. A visita de Clara havia reaberto feridas que ele passara anos tentando ignorar. Ele sabia que precisava fazer algo para corrigir seus erros, mas não sabia como. Depois de várias noites sem dormir, ele decidiu escrever uma carta. Clara e João, eu sei que as palavras que coloco neste papel nunca serão suficientes para corrigir tudo o que fiz de errado. Abandonei vocês, falhei como pai, mas se vocês me derem uma chance, prometo que farei o possível para ser um homem melhor e para recuperar, ainda que em parte, o tempo que perdemos. Com a carta em mãos, Paulo dirigiu-se ao restaurante. Ele hesitou por um longo tempo do lado de fora, mas finalmente entrou. Clara estava no balcão, e sua expressão mudou ao vê-lo. Pai? Paulo se aproximou lentamente, tirando a carta do bolso. Clara, eu escrevi isso para você e para João. Não quero atrapalhar, mas precisava dizer algo. Ela pegou a carta, seu coração acelerado. Obrigada. Ele hesitou antes de continuar. Não sei se algum dia vocês vão me perdoar, mas estou aqui, disposto a tentar. Clara olhou para ele e pela primeira vez viu algo diferente. Arrependimento genuíno. Clara segurava a carta de Paulo com as mãos trêmulas, sentindo uma mistura de emoções que parecia prestes a explodir. Havia tanta dor acumulada, tantas perguntas sem resposta, e agora, bem ali na sua frente, estava o homem que ela passou anos tentando esquecer. Eu vou ler a carta, mas isso não apaga o que aconteceu, pai. Sua voz saiu firme, mas a palavra, pai, parecia carregada de um peso que ela não sabia como lidar. Paulo assentiu, com os olhos baixos. Ele sabia que não podia esperar mais do que isso naquele momento. Eu entendo, Clara. Só quero que saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para consertar isso. Ela o observou sair do restaurante, suas costas curvadas, como se estivesse carregando o peso do mundo. Quando a porta se fechou atrás dele, Clara respirou fundo, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. João em fuga. Enquanto Clara tentava processar a visita de Paulo, João estava em um lugar completamente diferente, tanto física quanto emocionalmente. Ele fugira novamente, desta vez para um parque próximo. Sentado em um banco velho, ele olhava fixamente para um grupo de crianças brincando. Suas risadas preenchiam o ar, mas para João eram um lembrete doloroso do que ele nunca teve. Uma infância tranquila e segura. Os pensamentos de João estavam confusos. Ele sentia raiva de Paulo, raiva de Clara por trazer tudo isso à tona, mas acima de tudo, sentia-se sozinho.
Como poderia confiar novamente em alguém, especialmente em um homem que já o abandonara antes? Vicente, que havia percebido a ausência de João, decidiu procurá-lo. Após dirigir pela cidade, ele o encontrou no parque, ainda sentado no banco. Vicente se aproximou devagar, sentando-se ao lado dele sem dizer nada. Após alguns minutos de silêncio, João falou sem tirar os olhos das crianças. Por que ela tinha que me contar? Vicente inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Porque ela achou que você tinha o direito de saber. João apertou os punhos, a voz embargada de emoção. Eu não quero saber dele. Ele não me quis antes, então por... Que agora? Vicente respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. João, eu não vou defender o que seu pai fez. Ele errou, e nada pode mudar isso. Mas a pergunta que você precisa fazer é: está disposto a viver preso a essa raiva para sempre? O menino olhou para Vicente, os olhos marejados. E se ele me machucar de novo? Vicente colocou uma mão firme, mas gentil, no ombro de João. É um risco, sim, mas você não precisa enfrentá-lo sozinho. Clara está aqui para você. Eu estou aqui para você. E sabe de uma coisa? Dar uma chance ao... Perdão, não é sobre ele, é sobre você. João ficou em silêncio, mas algo nas palavras de Vicente parecia ter tocado uma parte de seu coração que ele vinha tentando proteger. Naquela noite, João voltou ao restaurante. Clara, que estava terminando de organizar o salão, correu até ele assim que o viu entrar pela porta. João, ela o abraçou apertado, sem esconder o alívio. Desculpa por ter fugido, murmurou ele com a voz abafada pelo abraço. Clara se afastou, segurando os ombros dele. Não precisa se desculpar. Eu sei que é muita coisa para você processar, ele hesitou antes de perguntar. Você acha que ele realmente quer tentar? Clara sabia que João estava falando de Paulo. Ela se ajoelhou para ficar na mesma altura dele. Eu não sei, João, mas eu sei que ele está arrependido e acho que vale a pena dar a ele uma chance de provar isso. João olhou para ela, sua expressão uma mistura de esperança e medo. Você vai estar lá? Sempre, respondeu Clara com firmeza. 2 dias depois, Clara organizou um encontro entre João e Paulo no restaurante antes do horário de abertura. O ambiente estava calmo, mas a tensão era palpável. Clara e Vicente ficaram de lado, dando espaço para que João e Paulo conversassem, mas prontos para intervir se necessário. Paulo estava visivelmente nervoso. Ele mexia nas mãos, um hábito que Clara reconhecia como sendo seu próprio. Quando João entrou, Paulo se levantou, mas não se aproximou, respeitando o espaço do garoto. Oi, João, começou Paulo com a voz baixa. João não respondeu de imediato. Ele se sentou na cadeira à frente de Paulo, mantendo os olhos fixos na mesa. Por que você me deixou? Perguntou João finalmente, sua voz trêmula, mas cheia de força. A pergunta era simples, mas carregada de dor. Paulo respirou fundo antes de responder. Porque eu fui covarde. Eu tinha medo de falhar como pai. E, em vez de enfrentar isso, eu fugi. Foi o pior erro da minha vida, João, e eu nunca vou me perdoar por isso. João finalmente olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas. Você sabe o que eu passei? Quantas vezes eu dormi com fome? As palavras de João cortaram o ar como uma faca, e Paulo começou a chorar. Eu sei que te deixei sofrer, João, e eu daria tudo para voltar no tempo e fazer as coisas de forma diferente. João o observou por um longo momento,
tentando decidir se acreditava nele. Você realmente quer mudar? Paulo assentiu vigorosamente. Quero ser alguém de quem você possa se orgulhar. João hesitou, mas, finalmente, deu um pequeno aceno de cabeça. Então prove. A partir daquele dia, Paulo começou a frequentar o restaurante regularmente, ajudando como podia e tentando construir um relacionamento com João e Clara. Não foi fácil. Os dois ainda tinham muitas cicatrizes, mas aos poucos eles começaram a aceitar a presença dele. João começou a confiar mais, primeiro de forma hesitante, mas depois com mais segurança. Clara, por sua vez, percebeu que, embora nunca esquecesse o passado, ela podia abrir espaço para o perdão. Vicente, observando tudo isso de perto, sabia que algo extraordinário estava acontecendo. Você conseguiu, Clara? Disse ele um dia, enquanto eles fechavam o restaurante juntos. Clara sorriu, olhando para João e Paulo, que riam juntos em uma das mesas. Não, Vicente, nós conseguimos. O tempo passou, trazendo mudanças significativas na vida de Clara, João e Paulo. O restaurante, que antes era apenas um lugar de trabalho e sustento, agora havia se tornado o centro de algo muito maior. Uma família reconstruída, embora imperfeita, mas cheia de amor e propósito. Paulo dedicava-se de corpo e alma a reconquistar a confiança dos filhos. Ele começara a ajudar no restaurante, não apenas para estar perto deles, mas também para mostrar que estava comprometido em reparar seus erros. Ele assumiu pequenas tarefas no início, como organizar estoques e ajudar na limpeza, mas rapidamente se tornou indispensável, trazendo ideias para expandir o negócio. João, embora ainda carregasse resquícios de insegurança, começava a abrir seu coração. Ele passava cada vez mais tempo com Paulo, aprendendo com ele coisas que nunca teve a chance de aprender antes, como consertar pequenas coisas, como planejar algo do zero, e até mesmo como lidar com pessoas. Cada conversa, cada risada compartilhada, era um tijolo na construção de uma nova relação. Clara, por sua vez, sentia que um peso enorme havia sido tirado de seus ombros. Ela finalmente permitiu que a raiva e o ressentimento fossem substituídos por algo mais leve, mais livre. E ao lado de Vicente, descobriu o que significava compartilhar sonhos e medos sem carregar tudo sozinha. Uma manhã, enquanto Clara organizava as contas do restaurante, Paulo entrou com uma expressão misteriosa. Ele segurava um envelope grosso em mãos e parecia nervoso. Clara, posso falar com você um minuto? Ela assentiu, curiosa, enquanto Vicente e João se aproximavam para ouvir. O que foi, pai? Perguntou ela, ainda estranhando a palavra. Pai, em seus lábios, mas já acostumada a usá-la. Paulo colocou o envelope na mesa. Durante anos eu fugi das minhas responsabilidades, e isso me custou caro. Mas agora, quero tentar devolver a vocês um pouco do que eu nunca pude dar. Clara abriu o envelope e, para sua surpresa, encontrou documentos que confirmavam a compra de um novo espaço comercial. O que é isso? Perguntou ela, olhando para ele incrédula. Paulo sorriu. É um novo local para o restaurante. É maior, tem espaço para expandir e até para colocar uma área de recreação para crianças, João. Quero que isso seja um legado, algo que construímos juntos. Clara ficou sem palavras. Ela olhou para Vicente, que estava tão surpreso quanto ela, e depois para João, que parecia emocionado. Você fez isso por nós? Perguntou João com a voz embargada. Fiz, respondeu Paulo com os olhos brilhando. Porque vocês são minha família,
E eu quero que vocês tenham tudo o que eu nunca pude dar. Clara abraçou Paulo, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Obrigada, pai. João hesitou por um momento antes de se juntar ao abraço, quebrando as últimas barreiras que ainda existiam entre eles. Meses depois, o novo restaurante foi inaugurado. Clara e Vicente trabalharam incansavelmente no projeto, com Paulo e João sempre ao lado, ajudando em cada detalhe. O espaço era lindo, com mesas de madeira clara, uma decoração aconchegante e uma área ao ar livre, onde as famílias podiam se reunir. A inauguração foi um evento especial. O restaurante estava cheio de clientes antigos e novos, todos curiosos, para conhecer o espaço. João, que antes era apenas um ajudante nos bastidores, agora tinha um papel de destaque, interagindo com os clientes e até apresentando algumas de suas próprias ideias para o cardápio. Durante a noite, enquanto observava, tudo de longe, Clara sentiu uma mão tocar suavemente seu ombro. Era Vicente, que sorria para ela com orgulho. Olhe ao seu redor, Clara. Você fez isso. Ela balançou a cabeça emocionada. Nós fizemos isso, Vicente. Todos nós. Ele pegou sua mão e apertou levemente. E sabe de uma coisa? Eu acho que isso é só o começo.